Olá pessoal, eu sou o pastor Leandro da Igreja Luterana aqui de Dois Vizinhos, no Paraná. Há pouco tempo atrás nós celebramos a Páscoa, lembramos a ressurreição de Jesus e no vídeo de hoje nós vamos refletir sobre a ressurreição de Jesus. Isso é mesmo verdade? Jesus ressuscitou mesmo? Para muitas pessoas isso não é verdade. Muitas pessoas até acreditam que Jesus tenha existido, tenha anunciado uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade. No entanto, negam os milagres de Jesus, os feitos divinos de Jesus, e dentre esses milagres e esses feitos, a maior negação está com relação à ressurreição de Jesus. Para muitas pessoas, Jesus morreu, mas não ressuscitou. E aí, podemos ter certeza da ressurreição de Jesus? Convido você para juntos refletirmos sobre 4 hipóteses que são levantadas pelos críticos da Bíblia, pelos ateus, para tentar explicar o que aconteceu com Jesus, uma vez que essas pessoas não acreditam na ressurreição. Então vamos lá. Hipótese número 1. A teoria do desmaio. Essa hipótese, essa teoria diz que Jesus não morreu na cruz, mas ele apenas desmaiou, desfaleceu. Os discípulos e até os soldados pensaram que Jesus havia morrido e aí sepultaram Jesus naquele túmulo. Mais tarde, Jesus recobrou a consciência, saiu do túmulo e apareceu aos discípulos e fez eles crerem que ele havia morrido e ressuscitado. Essa teoria, obviamente, ela precisa ser totalmente rejeitada, porque não há nenhuma fundamentação bíblica para alguém crer nisso, que Jesus apenas tenha desmaiado na cruz. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30 até o 36. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado", e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou seja, Jesus morreu. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Portanto, nós vemos aqui esse relato onde um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança, provavelmente entre as costelas, e desse ferimento saiu água e sangue, ou seja, uma constatação clínica de morte de Jesus. E vamos ser bem francos, se Jesus não estivesse morto naquele momento, com esse ferimento no seu lado, certamente ele morreria, seria um ferimento mortal. Portanto, essa hipótese, essa teoria do desmaio não tem fundamento algum. Jesus morreu sim na cruz. A segunda teoria é a teoria do furto. Essa talvez seja a teoria mais interessante. Essa teoria, essa hipótese sugere que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Jesus da sepultura e depois então começaram a anunciar a mensagem de que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Novamente, essa teoria ela precisa ser refutada,
porque a questão do furto preocupou tanto as autoridades judaicas como as autoridades romanas. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 62 em diante. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, está falando aqui do sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nós vemos aqui nesse texto uma preocupação tanto das autoridades judaicas como também das autoridades romanas com relação ao possível roubo do corpo de Jesus. Eles selam a pedra que fechava a sepultura, selaram ela com argila ou com uma cera, e então, se a pedra fosse violada, esse selo se quebraria e mostraria essa violação. Colocaram também guardas, uma escolta, não sabemos quantos guardas eram, mas alguns guardas ali vigiando, guardando o sepulcro. Interessante também que quando Jesus ressuscitou e o anjo apareceu aos soldados, eles viram o anjo, eles ficaram atemorizados e caíram desmaiados, como mortos. Eles desmaiaram de terror, de medo diante do anjo. Depois eles foram às autoridades e contaram o que havia acontecido, ou seja, que um anjo desceu do céu e apareceu a eles e Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E então as autoridades dão dinheiro a esses soldados para que eles contassem que o corpo de Jesus foi roubado, que eles inventassem essa história. Então pagam bastante dinheiro aos soldados para que inventassem essa história a respeito de Jesus. No entanto, se os discípulos de fato roubassem o corpo de Jesus, seria muito fácil para as autoridades denunciar os discípulos e forçá-los a apresentar o corpo novamente. Ou seja, eles seriam pegos, os discípulos, caso fizessem isso. Portanto, essa hipótese do roubo, essa teoria do roubo do corpo de Jesus, também é uma teoria que não tem fundamento algum. Vamos para a terceira teoria, a teoria da alucinação. Essa teoria diz que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos apenas imaginaram que viram Jesus. Foi algo da cabeça dos discípulos, uma alucinação que eles tiveram. No entanto, o texto bíblico é bem claro ao dizer que os discípulos não apenas viram Jesus, mas eles também comeram com Jesus, tocaram em Jesus, estiveram bem próximos de Jesus, portanto não era uma alucinação. Além disso, Jesus não apareceu apenas a 1 ou 2 pessoas, ele apareceu a muitas pessoas e em um momento apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Portanto, essa teoria da alucinação também é uma teoria que não tem fundamento algum. Vamos para a quarta teoria, a teoria da fraude. Essa teoria diz que o testemunho dos discípulos foi uma fraude, uma invenção, uma mentira. Ou seja, essa teoria diz que Jesus morreu sim na cruz, mas não ressuscitou. E os discípulos depois então inventaram essa história que Jesus havia ressuscitado.
Novamente, aqui é uma teoria sem fundamento algum. Basta nós olharmos para o esforço dos discípulos em manter esse testemunho de que Jesus morreu sim, mas também ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, se fosse tudo uma mentira, até que ponto os discípulos iriam manter essa mentira? Porque eles foram perseguidos por causa disso. Eles sofreram, eles foram presos, mais tarde foram mortos por causa disso. Se tudo fosse uma invenção, até que ponto os discípulos manteriam essa mentira? Portanto, é uma teoria que é descartada quando nós olhamos para o testemunho dos discípulos. Eles de fato viram Jesus morto e depois ressuscitado dentre os mortos. Por isso mantiveram o seu testemunho, mesmo a muitas dificuldades pelas quais passaram. Nós não temos como provar a ressurreição de Jesus. É uma questão de fé. No entanto, nós temos o relato bíblico, que também é um relato histórico, que testemunha a respeito da ressurreição de Jesus. Ou seja, é o relato de pessoas que viveram naquela época e que viram Jesus morto, de fato na cruz, sepultado, e ao terceiro dia ressurreto dentre os mortos. Jesus ressuscitou para mostrar a sua vitória sobre a morte, para mostrar que a vitória dele, pela fé, também se torna a nossa vitória. Em João capítulo 14, verso 19, Jesus diz: porque eu vivo, vós também vivereis. Celebre a Páscoa, celebre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um fato concreto, verdadeiro. Podemos ter certeza disso? Certeza absoluta. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.